Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso virtual sobre a determinação da orientação de pistas de pouso e decolagem em aeroportos. Dando continuidade à nossa programação, o curso virtual ele consiste em 4 módulos de 15 minutos cada, em média. No primeiro módulo, nós vimos a influência dos ventos nos aeroportos. No segundo, nós montamos o anemograma de uma região que vai receber o nosso aeroporto. No terceiro módulo, no módulo passado, nós conseguimos definir a orientação da pista de pouso e decolagem, tendo em vista a menor incidência possível dos ventos máximos de través permitidos para a nossa aeronave de referência. E no nosso quarto e último módulo de hoje, nós vamos identificar a nomenclatura da pista de pouso e decolagem. No momento que a gente faz a construção de uma pista de pouso, que a gente já definiu a orientação, nós temos que transmitir essa informação da orientação da pista de pouso e decolagem para todos os usuários do aeroporto, sejam eles da torre de controle do nosso aeródromo, sejam os pilotos que vão utilizar nosso aeroporto. E temos algumas informações importantes que temos que verificar antes de prosseguir com a nomenclatura da nossa pista de pouso e decolagem, tá? As direções encontradas em dados de pesquisa são apresentadas em relação ao norte verdadeiro ou geográfico. Ou seja, aqueles dados de ventos que nós coletamos do site do INMET, que nós utilizamos para montar o nosso anemograma, consequentemente, nós montamos a nossa orientação de pista de acordo com os dados dos ventos, aquelas direções de ventos estão relacionadas ao norte verdadeiro. Só que, em termos aeronáuticos, a nossa direção da pista ela deve ser fornecida em relação ao norte magnético. Por quê? Porque os equipamentos que estão presentes nas aeronaves, elas utilizam como principal agente de localização a bússola. Então, a bússola é o equipamento que consegue transmitir a sua orientação de acordo com o norte magnético, com o polo magnético do planeta Terra. Então, nós temos uma diferença aí entre as informações de ventos que nos foram fornecidas, que está em relação ao norte verdadeiro, também chamado de norte geográfico, e nós temos também o norte magnético, que é para onde o polo magnético da Terra aponta, que é para onde as bússolas, os equipamentos que fazem a localização das aeronaves, estão apontando. Então temos aí uma pequena diferença que nós temos que relatar na nossa nomenclatura, porque em termos aeronáuticos nós sempre fazemos referência em relação ao norte magnético, e é muito importante a gente fazer essa distinção que vai impactar diretamente na comunicação, ou seja, na pintura da nossa pista de pouso e decolagem. Como que a gente consegue essa informação a orientação da nossa pista, que nós definimos anteriormente, em relação ao norte magnético? Nós temos vários sites possíveis para isso. Um site que eu acho bem interessante é o da NOAA, a National Oceanic and Atmospheric Administration. É um site da NASA que ele basicamente diz, de acordo com dados de latitude e longitude do local, qual é a declinação magnética do local em relação ao norte magnético do planeta Terra. Então, é bem fácil da gente conseguir essa informação da declinação magnética na localidade do nosso aeroporto, certo? A gente tem como exemplo aqui, esse anemograma, esse exemplo é uma cidade que estava, um aeroporto que estava situado próximo à cidade de São Paulo, onde ele apresentava uma declinação magnética em 2020 de 21,5 graus a oeste. Lembrando também que a declinação magnética ela varia conforme o passar dos anos, então sempre é bom, sempre é importante ficar se atualizando para ver se houve alterações significativas. Então aqui nesse anemograma a gente vê claramente a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. Nossos dados de ventos e, por consequência, nossa orientação de pista estavam relacionadas ao norte geográfico ou azimuth também verdadeiro. Essa pista aqui do exemplo da imagem, ela está situada a 70 graus, certo? A sua diretriz central, 70 graus em relação ao norte geográfico. Só que como a localidade está declinada 21,5 graus a oeste, nós temos que deslocar, então, o nosso norte magnético 21,5 graus para oeste, ou seja, à esquerda, do nosso norte geográfico. Ou seja, o azimuth magnético, que considera a declinação magnética, está situado a 91,5 graus do norte magnético, ou seja, 70 graus do norte geográfico mais 21,5 graus. E por que é importante a gente fazer essa correção? Primeiro, porque quando a bússola apontar para o norte magnético, ele vai para o norte, né? Ela vai apontar para esse norte magnético e não esse daqui. Então, caso a gente não faça essa correção, pode ter ali uma diferença de 21 graus na orientação da aeronave em relação à pista.
E essa diferença é significativa e pode trazer graves problemas de segurança. Então, é muito importante a gente relatar a visualização da nossa pista, a comunicação visual da nossa pista, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, em relação ao norte magnético, ok? Como é que a gente faz essa designação de pista? O que é a designação de pista? Basicamente, ele é um número de dois dígitos, com o valor da parte inteira mais próximo a 1/10 do azimuth magnético e com a orientação da pista de aproximação. Traduzindo essa frase, né, o que significa? Nós temos um exemplo aqui, um piloto se aproximando de uma pista para pouso, certo? A bússola no painel vai indicar para essa pista um azimuth magnético de 48 graus. Como é que eu sei qual a nomenclatura que essa pista deve ser adotada? Nós temos que o azimuth magnético de aproximação da aeronave é de 48 graus, como foi informado. Tá? A gente tira 1/10 do azimuth, então 48 dividido para 10 dá 4,8. Pegamos a parte inteira mais próxima, o inteiro mais próximo de 4,8 é 5, certo? Então, a nomenclatura dessa pista vai ser 0,5. Por quê? A gente pega a nomenclatura da pista de acordo com os três dígitos da orientação. Nós temos a orientação da pista está 0,50 graus. Então, por isso que ficou apenas os dois primeiros dígitos, 0,5, tá? Então, como é que funciona essa pista? Olha só, ela fica aqui na parte de aproximação da pista para pouso. Nós temos aqui 0,5 a nomenclatura em relação ao norte magnético. Tudo bem? Qual será a designação na cabeceira oposta na outra extremidade da pista? Bom, se nós temos que uma das cabeceiras recebe a denominação de 0,5, ou seja, 50 graus, a outra cabeceira da pista está angulada em 180 graus em relação a essa cabeceira. Então, se nós formos pegar 50 graus mais 180, nós vamos ter aí na outra cabeceira a nomenclatura 23. Porque nós temos 50 graus mais 180 dá 230 graus, certo? Só que nós pegamos apenas os dois primeiros dígitos de 230, ou seja, 23, certo? Então, a resposta é a cabeceira oposta vai ser igual à cabeceira que nós estávamos analisando, 0,5, mais 18, que é 180, que nós chegamos no número de 23. Lembrando também que onde que vai ficar essa nomenclatura de 5 ou de 23, você sempre leve em consideração para onde que está apontando o sentido de pouso da aeronave. Então, essa aeronave aqui, por exemplo, ela está indo pousando em relação à direção de 50 graus. Então, nessa cabeceira vai ser a nossa cabeceira 0,5. Já essa aeronave que está pousando nessa direção, ela está apontando para a angulação de 230 graus. Tudo bem? Outra coisa interessante de se notar é aqui, ó, justamente 48 graus, certo? E 228 graus, que é o total aqui da nossa angulação em relação à cabeceira oposta. Tudo em relação ao norte magnético, tudo bem? O norte geográfico a gente coleta apenas para verificar as informações de vento, mas para a nomenclatura é utilizado o norte magnético. Então aqui, como eu estava falando, alguns exemplos, tá? Quando nós temos uma pista que está na direção norte-sul, se nós formos pegar aqui em cima, é na direção 0 graus, né? Só que para não ficar a nomenclatura 0, 0, a gente considera que o norte ele é como se fosse 360 graus. Então, nessa aproximação, permanece da mesma forma, né? Está apontando para a direção 180 graus. Então, pegando os dois primeiros dígitos, temos aí a cabeceira 18. Já apontando para o norte, para não ficar a cabeceira 0, 0, a gente considera 360 graus. Então, os dois primeiros dígitos fica aqui 36. Da mesma forma, se nós tivermos uma pista na direção leste-oeste, apontando para o leste, que vai ser 90 graus. Então, pegamos os dois primeiros dígitos. 0,90 vai ser a cabeceira 0,9. Já aqui na cabeceira oeste, que está apontando para a direção oeste, temos que a angulação é 270 graus, então os dois primeiros dígitos, 27, certo? Algumas regras de arredondamento. A gente pode ter algumas cabeceiras que estejam anguladas em graus não exatos. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui uma cabeceira que está apontando para 224 graus, percebam que 4 graus está mais próximo do 220 do que do 230. Então, por esse motivo, a gente arredonda para baixo. Uma cabeceira que está apontada para a direção 224 graus recebe a denominação de 22, os dois primeiros dígitos. Já uma cabeceira que está apontando para a direção, por exemplo, 216 graus,
a gente vê que 216 está mais próximo do 220 do que do 210. Então, por esse motivo, a gente arredonda a cabeceira 216 para 220 graus. 220 graus. Os dois primeiros dígitos 22, então essa vira a cabeceira 22. Tá? Cabeceira 010, a gente, como eu já falei anteriormente, nós pegamos os dois primeiros dígitos, certo? 0, 1. E também é importante a gente verificar que vários aeroportos possuem mais de uma pista de pouso na mesma orientação. Então, caso a gente não tivesse distinção em relação à posição dessa pista, iríamos ter 3 pistas aí com a mesma nomenclatura, e nós não podemos ter isso. Então, para evitar esse tipo de confusão, caso você tenha nessa situação 3 pistas com a mesma orientação, ou seja, 3 pistas paralelas no mesmo aeroporto, nós utilizamos a nomenclatura L para a pista da esquerda, de left em inglês, C para a pista central, C de center, e R para a pista da direita, right em inglês. Então, a gente adota essas regrinhas também quando a gente quer utilizar pistas paralelas no mesmo aeroporto, para a gente diferenciar. Vamos fazer um exercício agora, tá? A gente vai definir a nomenclatura da pista do exercício anterior que nós fizemos no módulo passado, tá? Vamos voltar aqui, lembrando que os dados que nós temos. A nossa pista estava na direção geográfica, 45 graus nordeste e 225 graus sudoeste, certo? Então, relembrando aqui para vocês, essa foi a orientação que nós definimos no módulo anterior. Então, vejam que a nossa pista, esse objeto em azul, certo? Ela está orientada em 45 graus nordeste e 225 graus sudoeste. Aqui nós ainda não estamos verificando qual é, certo, a declinação magnética. Todas essas orientações estão relacionadas ao norte geográfico ou norte verdadeiro, que foi de onde nós coletamos as informações do vento. Então a gente precisa inicialmente verificar qual é o grau de declinação magnética do local. A gente precisa relembrar algumas informações dos dados da estação que nós coletamos. Lembrando que nós pegamos aqui uma localidade situada na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, com esses graus de latitude e longitude que nós precisamos para encontrar a declinação magnética. Entrando aqui no site que eu havia mostrado anteriormente, esse site aqui, tá? Vocês podem pegar aqui por esse endereço aqui, certo? Que traz basicamente dados da declinação magnética de determinada localidade com base nos dados de latitude e longitude fornecidas. Vamos voltar aqui então para a nossa estação. Nós temos os dados de latitude da nossa estação. Então nós temos aqui 9,6797 e é bem importante você apresentar dados bem precisos, os mais precisos possíveis, tá? Então temos aqui, eu já tenho aqui o dado, tá? 9,6797221. Lembrando que a latitude que está informada é na direção sul, negativo. Sul. E longitude, os dados que nós temos é 681652. Então, voltando aqui, 6816527777. A latitude que nós temos é oeste, negativo. Então, a gente permanece oeste negativo. A data de coleta que nós estamos coletando, eu também falei anteriormente que a declinação ela varia de acordo com o passar dos anos. Então, é muito importante você fazer essa verificação da declinação magnética de acordo com a data que você está fazendo sua análise. Então, botei aqui a data presente. O modelo, você pode deixar esse mesmo modelo padrão, que é o mais recente também, tá? Formato aqui HTML e bota em calcular. Olha só, o que esse site me diz? Diz que para essa localidade, na presente data, essa localidade está declinada 11,13 graus a oeste, com a mais ou menos 0,30 graus, e está mudando a cada ano, por ano, né, 0,22 graus a oeste. Então, para o nosso presente dado de análise, para o nosso presente cenário de análise, a nossa declinação magnética é de 11,13 graus a oeste. Então, a gente volta aqui no nosso slide. A declinação magnética, então, é de 11,13 graus a oeste. Tudo bem? Então, agora que a gente já tem a direção geográfica e nós já temos a declinação magnética, a gente já pode transladar o nosso norte geográfico para o nosso norte magnético, que é para onde vai estar comunicado visualmente, de acordo com a sinalização da pista, em qual orientação está a nossa pista em relação ao norte magnético. Então, se nós formos pegar aqui na calculadora, certo?
temos aqui que 45 graus da primeira cabeceira, essa cabeceira da nossa pista aqui, Nordeste, ela vai estar declinada em relação ao nosso norte magnético, 11,13 graus. Então, como a gente está voltando para oeste, certo? A gente vai subtrair esse valor. Então, 45 menos 11,13. Então, aqui nós temos 33,87 graus. Vamos arredondar para o inteiro mais próximo, que é 34, certo? Então, vamos inserir aqui. O nosso inteiro mais próximo é igual a 34 graus, certo? Qual é o nosso valor inteiro da casa das dezenas que está mais próximo de 34? É o 30 ou é o 40? Como nós vimos anteriormente, o 4 está mais próximo do 30 do que do 40. Então, a nossa cabeceira vai ter ali a orientação, né? Vou botar aqui dezena mais próxima, é igual a 40 graus. Por esse motivo, a gente tem aqui que a nossa angulação da nossa pista é de 0,40 graus, lembrando que a gente sempre informa nos 3 primeiros dígitos, ou 0,40 não, 0,30, perdão. 0,30 graus, certo? Então, como a gente tem que a nomenclatura da nossa pista está sempre orientando em relação aos 2 primeiros dígitos, uma das nossas cabeceiras vai ser 0,3, nomenclatura da pista. Qual vai ser a outra cabeceira? A outra cabeceira vai ser 0,3, ou seja, 30 graus, mais 180 graus, que vai ser a outra extremidade da cabeceira. Então, 30 graus mais 180 dá, vamos fazer aqui na calculadora só para confirmar, 30 mais 180, 210 graus. Pegando os 2 primeiros dígitos, nós temos que as cabeceiras serão as cabeceiras 0,3 e 21. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso exemplo, se nós formos localizar aqui, essa seria a nossa cabeceira 0,3, porque na condição de pouso ela estaria apontando para a direção 0,3, e essa seria a nossa cabeceira 21, porque na operação de pouso ela estaria apontando para a direção 21. Tudo bem? Então aí fizemos um pequeno exercício sobre a nomenclatura da pista de acordo com a declinação magnética e de acordo com o norte magnético. Essas vão ser as pinturas que estarão sinalizadas na nossa pista de pouso e decolagem. Aqui mais alguns exemplos só para a gente ver esse caso sendo aplicado na prática. Aqui temos o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Percebam que nós temos duas pistas paralelas, então temos 20L à esquerda e 20R à esquerda, à direita no caso. Outra vez, 3 pistas de pouso paralelas no aeroporto de Midway, Chicago, 31L à esquerda, R à direita e C no centro. Novamente, pista aqui 22R, certo? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso módulo 4. Esse foi o nosso curso virtual sobre determinação da orientação das pistas de pouso e decolagem em aeroportos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.